uma coisa muito doida isso. Eu tinha maior ranço dele. Eu não gostava da figura dele. Eu achava Eu ele... tenho. Eu acho ele cínico. Ele tem, assim, um cinismo de criminoso cínico, sabe? Talvez por isso, sabe? Uma coisa assim, ó. E aí, eu também, ó, eu tenho pelos dois. Mas talvez porque a Suzane, ela engane menos gente. Todo mundo sabe. Por mais que a pessoa vai assistir sabendo que é mentira. Ele ainda conseguiu virar pastor, ainda conseguiu convencer pessoas... Essa coisa do pastor é uma coisa, pra mim, é muito forte. Essa coisa de virar líder. Tem gente defendendo. O que eu digo é assim, ó. Eu não conheço gente que defenda a Suzane o que ela fez. Eu conheço gente que defende o Guilherme. Eu te apresento um monte. Ela tem... Eu acredito. Mas dele tem mais. Ela tem página de fã. Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Você acha que o jornalismo sobre crimes reais aqui no Brasil é pouco valorizado? Ou muito diferente dos Estados Unidos? Eu não acho que é pouco valorizado mais no Brasil, mas nos Estados Unidos é bem mais. O brasileiro ele tem um complexo de vira-lata que ele acha assim, tá dando palco para criminoso. Eu vou gastar dinheiro com o livro de Suzane, que matou os pais. Mas aí passa um Dahmer na Netflix, é a coisa mais assistida. Então. Então ele consome os criminosos de fora. Ele se sente à vontade de consumir os criminosos, Ted Bundy. Consome, mas é quando chega por daqui, eles ficam cheios de dedos. Tipo, não, vamos... A gente tem que consumir... As pessoas não sabem consumir livros de crimes reais. Essa ideia de que tá dando palco para criminoso é a coisa mais equivocada que eu já vi no mundo. Tu tem que comprar um livro e ler um livro desse tentando trazer isso para perto de você. Sim. Sabe? Tu tem que entender os motivos. A Suzane, ela não é um extraterrestre. A Suzane, ela frequentava os restaurantes, melhores faculdades. Tinha acesso a tudo. A tudo e, tipo... Sabe aquela coisa assim? Nossa, tu fica... o fulano matou Beltrano. Jura? Tu leva um susto? Mas a pessoa vive na mesma bolha que você. Sim, só uma análise social. Sim. Né? A Flor de Lis era uma ex-deputada, uma deputada federal. Tem noção do que é Você isso? podia ter votado nela. Mas vou te falar, Né? é nesse ponto que eu concordo com o fato, por exemplo, do Guilherme não ter podido fazer um livro. Porque eu acho que o livro tem que ser ou um olhar neutro de fora, porque ali ele estaria se vangloriando e colhendo louros e frutos de um crime que ele cometeu, usando a vida da vítima como história para contar. Então, mas aí tu parte do pressuposto de que quem tá lendo não tem capacidade de passar esse filtro. Não, mas pagou pra ele. Deu dinheiro pra ele da história que ele mesmo causou. Olha, é polêmico, é bem polêmico. Porque tem uma coisa assim, o criminoso, ele sai da cadeia com uma mão na frente e outra atrás. E ele é vítima de preconceito, ninguém dá emprego, ele tem dificuldade de se reinserir à sociedade. Ponto. Eu não estou defendendo nada, eu estou dando fatos. Ponto. Os criminosos, eles geram lucros para alguém. Eles geram. As pessoas trabalham em cima da história deles. É um seriado, é um livro, é um documentário, enfim. É um canal que ele abre no YouTube lá, enfim. Ele tem... As pessoas estão ganhando em cima dele. A pergunta polêmica é que eu não vou responder. Aí ele não merece ganhar em cima da história se os outros estão ganhando, da história dele? Mas aí eu vou responder a sua pergunta polêmica com o comentário que estava rolando aqui agora há pouco. Você falou assim, que se tivessem lido o que de fato aconteceu, não teriam 2 filmes. Então, pelo que de fato aconteceu, ele não tem que publicar nada, porque não existe a versão dele, existe o fato. Não existe a versão dele sobre o que aconteceu. Não, é assim. É diferente. O que é versão pra mim? No caso da Suzane. Matar os pais da Suzane. Se eles não fossem réus confessos e a Suzane dissesse quem matou foi ele e ele dissesse quem matou foi ela, nós temos 2 versões. Aí vale 2 filmes. Porque eles estão se culpando ali. Mas isso não existe, porque eles são réus confessos. O que tem de versão ali, o que eu acho muito pequeno é ele me convenceu a matar. Não, ela que me convenceu a matar. Desculpa.
Vocês são 3 assassinos e cada um tem uma participação muito clara no crime. Tu é executora e tu é mandante. Ponto. Não tem, é muito fraco essa coisa. Porque não é o convencimento que faz alguém matar alguém. Então, eu sustento isso. Essa tese de quem convenceu quem é muito pequeno. Porque a materialidade do crime é concreta. O Mas Daniel do outro pegou... também é exato também o que aconteceu. De qual? Do Guilherme e da Paula. Ah, sim, sim. É exato também. Também se Sim, sabe o que aconteceu sim. ali. Então também essa pequena dúvida de qualquer motivo que ele possa alegar que tenha tido ou não é muito pequeno também pra dar a ele. Quer dizer, agora também ninguém vai dar mais nada pra não, ele. Que... Então, mas tu sabe que uma coisa que... Aí a gente vai bater nessa questão... Já aproveitar que alguém comparou do Brasil e dos Estados Unidos, é o seguinte. Nos Estados Unidos, os livros escritos pelos criminosos são sucesso de vendas. E eles estão fazendo um negócio lá que começou a fazer aqui no Brasil. Começou, vocês olham na Netflix, tem um seriado, é um documentário, ele não tem nenhuma cena de atores, é tudo os próprios personagens. Chama Amanda Knox. Amanda Knox é uma americana que foi fazer um intercâmbio na Itália. Lá ela se envolveu no crime e foi acusada de ter matado a colega de quarto dela. O seriado, quando abre, já é ela... Eu achava até que era uma atriz, porque, sabe, era uma mulher bonita, toda maquiada, toda produzida, num fundo, assim, num cenário. Ela diz assim, olha, eu fui... Não com essas palavras, que eu não lembro agora como ela diz, mas ela fala assim, olha... eu sou Amanda Knox, não sei o quê, ela resume um pouquinho da história dela. Eu fui julgada e condenada pelo que eu sou e não pelo que eu fiz. Porque o que acontece com aqueles crimes que viram novela, que aí tu investiga a vida dela e descobre que ela fazia trisal, descobre que ela gostava de transar com homem negro porque o negro tem um pênis grande. Aí eles começam a criminalizar ela com essas características como se isso fosse crime. Só que só tem a versão dela. Não tem ali, sabe? E mostra, inclusive, quando vem gente de fora falando, parece um jornalista que cobriu o caso... Que aí fala, você descobriu isso dela, mas isso é verdade? Ela fala, olha, eu não sei se é verdade. Como é que você publicou isso? É porque era isso que os leitores queriam ler. Ou seja, coisas que inclusive favorecem ela, quando demonizaram ela para essas questões sexuais. E é um sucesso, gente. Se for fazer isso com o Guilherme de Pádua aqui, as pessoas vão achincalhar. Mas aí isso lá eles assistem. A Elise Matsunaga, o documentário dela na Netflix, também é ela. Você vai dar a sua versão pro caso e... Tá claro que é a sua versão? Tá claro. Pensa o seguinte, olha, num tribunal de júri, tu tem a defesa e a acusação. Inclusive, ali é tudo paritário. O tempo que um tem, o outro tem. Tu consome os dois. Só que, por que tu vai, mesmo que ele seja um réu confesso, por que tu vai tirar... o tempo de um... Porque poderia ser, se tu já confessou, não precisa nem tu vir aqui te defender, mas por que tu tem? Porque tu tem que manter a paridade. Tu precisa saber o que o criminoso fez. Se tu precisa saber o que o criminoso fez num tribunal, se tu vê um seriado na Netflix lá, americana, fazendo sucesso, que é um criminoso falando, tu vê um Dahmer da vida, em que o cara cometia uns crimes horrendos, mas tu olha o seriado, tu fica morrendo de pena dele, porque tu vê todo o passado dele, que a mãe nunca pegou no colo, que o pai que ensinou ele a dissecar os animais, tu te comove. E por que quando vem um Guilherme de Pádua, esse direito dele é negado? Talvez... Eu vou te falar, eu acho, inclusive, que quer lançar... Eu acho que tem muito a ver, inclusive, com essa liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é que eu tenho um microfone para falar, que ao vivo eu falo o que eu quiser. Não tá aqui esse microfone ligado ao vivo, eu falo o que eu quiser. Mas eu sou responsável pelo que eu tô falando. Se eu cometer um crime aqui, eu sou punido por esse crime. Isso, para mim, é liberdade de expressão. Sim. Agora... O Guilherme de Pádua, quer dizer que as pessoas têm direito a fazer um documentário sobre ele, negando o direito dele de se manifestar? Tem. É porque aquilo ali é privado. No meu seriado eu boto o que eu quiser, se eu não quiser eu não ponho. Beleza, mas tu não pode impedir ele que tenha o dele, que ele vá lá, abra um canal no YouTube e conte que ele fez, que ele publique um livro. O que tu pode fazer é esse livro lá e dizer assim, olha, esse livro é uma versão dele, tu lê se quiser.
Do jeito que eles proíbem, fica parecendo que as pessoas estão obrigando as outras pessoas a lerem. Não, lê se quiser. Talvez a diferença desse crime para outros crimes seja o fato de que continuaram agindo, né? Continuaram espizinhando, continuaram as fotos das meninas, indo atrás das pessoas que trabalharam com ela, botando a menina no curso do melhor amigo da Dani. Essas coisas todas que... a fala da Glória, inclusive, é uma coisa que me pega muito no seriado, que ela fala assim, não param de matar a minha filha. Então, eu acho que... O que tem de mais... desculpa. Não, só ia falar que isso que você tinha falado lá, que quando a pessoa tá presa, que fala assim, primeiro você lida com o que você fez, assume o que você fez e me diz como você sente sobre isso, pra gente começar a conversar. E eu sinto que neles não tem isso, sabe? Não tem esse tipo assim, nossa, de fato me arrependo, de fato é um... Porque continua espizinhando, principalmente ela, continua espizinhando, continua fazendo coisa meio que pra provocar, botando o nome da menina, sabe? Umas coisas que não... Olha, em relação a esse caso, eu acho o seguinte, ele é um caso muito peculiar, porque primeiro que era uma novela, numa época em que a novela era o principal produto que o brasileiro consumia quando se falava em entretenimento. Sim. E era uma atriz que estava em ascensão, ele era um galã da novela, ela era filha da... Tu tem todos os elementos, inclusive de folhetim, para aquele caso explodir. Quando o caso ele explode com elementos de folhetim, tu tem um vilão, tu tem a mocinha e tu coloca esse nessa caixinha, tu coloca esse na caixinha e acabou. Eu acho que o desdobramento dessa história faz com que o brasileiro ele tenha esse ranço. E uma outra coisa, eu assisti o documentário todo, inclusive eu assisti esse documentário quando eu estava escrevendo o livro da Flor de Lis. Eu estava num momento assim que eu estava muito escrevendo demais, com a cabeça muito, sabe, de pesquisa, escreve. E eu estava assim, de quase 24 horas escrevendo e não conseguia dormir. Eu falei, quer saber, eu vou assistir alguma coisa aqui para me dar uma esparecida. Vou esparecer. O que eu vou ver? Daniela Pérez. Fui assistir Daniela Pérez, eu me arrependi de um tanto, gente, porque tu não conseguia largar. Sim. Eu assisti 2, aí eu fui dormir. Eu também vi Quando pauleiras. Eu vi tudo seguido. Quando eu acordei no dia seguinte, em vez de eu escrever mais um pouco, eu fui assistir o resto. Eu levei 2 dias para assistir tudo. E se eu não me engano, são 6 episódios. Porque era muito envolvente. O que tem de mais, para mim, atrativo é a jornada da mãe. Como essa mulher parou a vida dela em função dessa tragédia. Né? Em função dessa tragédia. E ela foi atrás das coisas. Eu não sei se ela carrega algum tipo de culpa, porque eu fico muito vendo ela dizer ali que não foi ela que escalou o ator, que era não sei quem, mas ao mesmo tempo ela que escrevia a novela e juntava os dois ali, aquela coisa de destino. Depois matou ele, uma coisa assim, né? E depois tirou, enfim. É que, na verdade, o personagem ia durar menos. Isso. E aí, pra que durasse mais, ele meio que tentou... Mas parece que ele tava brilhando também, que tem isso muito, quando o ator vai brilhando, ele escreve mais. Porque ele tinha muitas... Eu assisti essa novela. Ele tinha muitas cenas na novela. Então, mas era a última cena. O dia do crime era a última cena gravada deles. A dele, né? E ele tava tentando esticar. Era de conhecimento que ela ia ficar com o Fábio Assunção, não era isso? Que assumiu o protagonismo da cena, do núcleo, né? Porque ele só apareceu pra ser o antagonista do Fábio Assunção. Sabe, tipo assim, ele era o personagem que causava um problema pro casal. Sim. Existiu o casal. O conflito, Ele era o conflito. Então, ele tinha prazo na trama. E ele queria convencer... de que as pessoas gostavam mais dele com ela do que o Fábio. Sim. E não era uma verdade, é só porque ele queria mais tempo na cabeça novela. isso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, uma coisa inédita. A Suzane, ela tá gravando neste momento um documentário. Esse documentário, ele vai mostrar só o lado dela. Ela vai sentar, ele é inspirado nesse Amanda Knox. Ela vai sentar na frente de uma câmera e vai contar a versão dela pro crime. Tu acha que as pessoas... Ela para mim, ela é tão horrenda quanto o Guilherme de Pádua. Eu te diria que ela é até mais, porque ela matou pai e mãe. Se tu tem aquela régua, que tem uma régua pra tu medir... Sim. Eu não sei de cabeça eu não sei qual foi a pena do... Não tem agora de cabeça a pena do Guilherme de Pádua, mas a pena da Suzane é maior. Ou seja... Tu compara crime com crime? Não. Mas tu tem uma régua para medir que é agravante, pena, sentença. Claro. Envolvimento. Matou quem? Tu matou a tua esposa, que aí tu matou o pai, a mãe, negócio. Sim. Vai. Claro, Né? potencializa.
Tu acha que isso não vai ser um sucesso? Tu acha que eles vêm com esse mesmo ranço do Guilherme de Pádua? Não vem. Não. O Guilherme Mas- de Pádua, ele ocupa ainda no parâmbulo, na metáfora do folhetim, ele interpreta um personagem que o brasileiro tem ranço dele. Ele tem ranço pelo desdobramento do crime. Ele tem ranço por conta dessa história dele virar pastor evangélico. Ele tem ranço dele ficar se comportando como se ele fosse uma pessoa inocente. Fazer Ele canal tem no ranço YouTube. pelo deboche que ele faz com a mãe da vítima. Então ele tá nesse personagem de ranço. A Suzane, E tem ela um agravante. Hã? Tem um agravante ainda, que é o fato de que a Suzane, desde o primeiro momento, foi muito rápido que se soube que era ela, e muito rápido, ok, ela é criminosa. Com a história da Daniela, ainda criou-se um querequeque ali de como se ela tivesse tido um caso, como se ela fosse a mulher que estava traindo o marido, ainda durante muito tempo, e ainda tem gente que ainda hoje acredita que eles Sim, tinham um caso. sim. É porque uma mentira, quando é repetida várias vezes, É, ela vira E ele verdade. ficou frequentando delegacia, ele ficou frequentando É, tudo então- que tava, a investigação e prestando ajuda. Olha, Eu pode acho que contar esse comigo. Esse é o maior ranço dele, porque crime por crime, o dela com certeza é pior. Mas eu acho que Mas, o gente, a ranço Suzane maior é bom. dele... Eu não quero ficar competindo, mas lembra que a Suzane, ela foi chorar, tem aquela foto emblemática dela no caixão. No Gugu? Não, Ah, dela no caixão. com a barriga chapada. E lembra De que cropped, ela... né? O próprio filme mostra também a reação dela quando ela descobre que ela é fria. O policial tem uma coisa tão fria, tem elementos. Eu te elenco aqui 1000 coisas que era pra colocar a Suzane na mesma caixinha do Guilherme de Pádua. Mas por que ela não tá lá? Porque o brasileiro, nessa coisa de tu colocar numa caixinha, a Suzane virou um fetiche do brasileiro. A Suzane sai da cadeia, eles querem saber qual é É uma coisa inexplicável, né? É folhetim. É o que a Geise falou quando veio. Que ninguém explica. A Geise Arruda, quando veio, ela falou que tem sites que, tipo assim, que botam coisa dela, porque sabe que bota coisa dela, a pessoa clica. Não importa o que seja. A Geise Arruda comprou um terreno. Vão lá clicar. dá e buzz. que ela fala assim, não tem como explicar. É só porque é. Sim. Quando tu escreve uma novela que tu coloca lá o perfil dos personagens, tu já vai meio que colocando ali, tu vai pintando os personagens com a cor. Tipo, esse é vilão, vou pintar de marrom. Esse aqui vai ser o mocinho, vou pintar de azul. Esse aqui vai ser o chato, eu vou pintar de laranja. Eles tentam forçar. Então eu acho que isso se aplica na vida também. Até num grupo de amigos, tu tem, o fulano é o chato. Gente, o fulano pode ter sido chato uma vez na vida, mas tu já disse que ele é o chato. Aí o outro vem, acredita e vai se espalhando, aí ele fica com esse rótulo de chato. Quando vão combinar uma coisa, mas não chama o fulano, tá bom. Então eu acho que isso é da vida mesmo, tu ficar colocando rótulos na pessoa. Então eu acho que isso aconteceu. Por exemplo, tem uma coisa que eu sei, eu vou te falar mais uma coisa aqui que eu não defendo o Guilherme de Pádua, inclusive eu tenho esse ranço por ele. Eu tenho esse ranço, tanto que uma coisa que para você ver como o personagem ele se enquadra nessas características, aquele padre, quando anuncia a morte dele, ele viralizou porque parecia que ele estava rindo. E as pessoas viralizavam como dizendo, gente, olha, ele morreu, esse escroto, e o cara é tão escroto, a morte parece que o padre tá rindo. Eles até brincavam assim. Era um pastor, né, da igreja Era um dele. pastor, né? Era um pastor, Era um pastor, É, isso. Desculpa, é. não era um padre, era um pastor. Não, não importa. Só porque era da igreja lá, né? Ele fala aqui. Então, olha, até nisso, quando o cara morre, ele vai nesse... o anúncio da morte dele vai nessa caixinha também. Cara, tu é tão podre que tu morreu tão rindo aqui de você. É uma coisa muito doida isso. Eu tinha maior ranço dele. Não gostava da figura dele. Eu achava Eu ele... tenho. Eu acho ele cínico. Ele tem, assim, um cinismo de criminoso cínico, sabe? Talvez por isso, sabe? Uma coisa assim, ó. E aí, eu também, ó, eu tenho pelos dois. Mas talvez porque a Suzane, ela engane menos gente. Todo mundo sabe. Por mais que a pessoa vai assistir sabendo que é mentira. Ele ainda conseguiu virar pastor, ainda conseguiu convencer pessoas... Essa coisa do pastor é uma coisa, pra mim, é muito forte. Essa coisa de virar líder. Tem gente defendendo... o que eu digo é assim, ó. Tem
Eu não conheço gente que defenda a Suzane e o que ela fez. Eu conheço gente que defende o Guilherme. Ah, eu te compro, te apresento um monte. Acredito. Ela tem. Eu acredito. Mas dele tem mais. Ela tem página de fã. A Clara virou pastora, né? Que na igreja não quis. É. Ela tem página tentou, de fã. Tentou, é. Tu sabe que tem... Outro dia me botaram num grupo, eu fiquei até curioso. Eu recebi uma mensagem que disseram assim, Ulisses, tem um grupo de fãs da Suzane e a gente queria te colocar no grupo. Eu falei assim, nossa, nem pensar. Só que eu fiquei tão curioso, Que maravilhoso que eu isso. tenho um celular funcional. Aí você botou lá. Aí eu fiquei curioso, olha, não me bota aí nesse grupo. Gente, tu não tem ideia. Eles fizeram uma vaquinha pra comprar um iPhone pra ela. Eles fazem vaquinha, eles mandam presente. Tem um fã que veio lá do Ceará pra visitar ela no Iangatuba e posta foto. Tô me sentindo desprestigiada. Eu não tenho fãs que vieram Então, do Ceará. sabe... Agora, agora Você tem claro... fãs que vieram do Ceará pra te ver? Fizeram uma vaquinha pro seu celular? Não. Não, né? Não. Pois Suzane teve. Sim. Os fãs da Suzane fizeram uma vaquinha pra ela comprar um iPhone e o outro veio do Ceará pra ver ela. Ceará. Caraca. Ela recebe muito presente na penitenciária. Agora, da claro... Que mundo é esse que a gente tá vivendo? Agora, tipo assim, por isso, sabe, que eu não escreveria um livro. Isso responde muito, esse livro do Guilherme de Pádua. Porque um livro do Guilherme de Pádua, para fazer sucesso, para ser o diferente, ele teria que ir de encontro a esse ranço que as pessoas têm. E teria que mostrar a versão da Paula Tomás. Mas ele não se torna um personagem interessante mercadologicamente, ou falando do mercado editorial, porque se eu tenho ranço dele, como é que o leitor não vai ter? A galera não tem Exato. ranço da Flor de Lis também? Ah, mas aí tu vai ver a Flor de Lis, ela tá pintada como uma vilã de ponta a ponta. Até tem uns momentos que ela é humanizada, mas é o mínimo. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!